Ok, então relembrando aqui o conceito de velocidade média, né? Tu vai percorrer uma certa distância, digamos tu sai desse ponto até chegar a esse ponto aqui. Essa aqui é a tua posição inicial, essa aqui é a tua posição final, tá? Tu vai sair nessa posição em um determinado horário e vai chegar em outro. Tempo inicial e tempo final. Então essa distância percorrida, que a gente chama de ΔS, variação das posições, dividido pelo tempo que tu demorou para percorrer essa distância, ΔT, vai te dar um valor de velocidade média. Tá? Esse ΔS é a variação das posições, ou seja, a posição final menos a posição inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, o tempo que tu chegou menos o tempo que tu saiu. A posição que você chegou menos a posição que você saiu. Isso vai te dar uma velocidade em km por hora. Mas você pode converter ela facilmente em metro por segundo. Metro por segundo para quilômetro por hora, tu faz vezes 3,6 km por hora para metro por segundo. Operação inversa divide por 3,6. Então a velocidade média é a distância que você percorreu dividido pelo tempo que você demorou para percorrer essa distância. Então, distância por tempo. Então, essa questão 4. Um carro percorreu 500 km em 10 horas. O que seria o 500 km? Tá? Seria efetivamente a distância percorrida, ΔS. Tá? Tem casos que você não tem que descobrir o ΔS e o ΔT, e outros casos que esse valor já vai estar pronto. Então, se eu digo que ele percorreu 500 km, já é a distância, já é o ΔS. Em 10 horas. Então, ele demorou 10 horas. Tá. Calcule a velocidade média. A velocidade média é a distância pelo tempo. A distância foi 500 km e o tempo 10 horas. Tá? 500, corta um zero aqui, 50 por 1 é 50 km por hora. Muito simples. A questão 5 aqui. Um móvel passa pela posição 100 km a 5 horas e pela posição 250 a 7 horas. Calcule a velocidade média em km por hora e metro por segundo. Bom, então se ele passa pela posição inicial, se ele passa pela posição 100 km, quer dizer que essa aqui vai ser a posição inicial. 100 km. E a posição final é o 250. Ele passa pela posição 100 km às 5 horas e pela posição 250 às 7 horas. Tá. Com isso, calculamos a nossa velocidade média, que é a distância pelo tempo. Bom, como é que vai ser o ΔS aqui? Variação das posições. Né? Posição final menos a inicial. S menos SO. Então, seria 250 menos 100. Então, a posição inicial aqui, a distância percorrida, 150 km. Então, aqui já é 150. Falta descobrir o tempo. Bom, a variação do tempo, o tempo que efetivamente ele ficou na estrada dirigindo, se ele sai assim que chega a 7, é o tempo final menos o inicial. 2 horas. 150 por 2 dá uma média de 75 km por hora. Mas aqui também está pedindo em metro por segundo. Então aqui eu 75 km por hora
para metro por segundo, eu divido por 3,6. Isso vai dar aproximadamente 20,8 metros por segundo. A questão 6 aqui. Um aluno mora a 1,5 km da escola, ΔS 1,5. Para percorrer esse trajeto, ele demora 15 minutos. ΔT 15 minutos. Calcule a velocidade média em metro por segundo. Bom, se eu quero a velocidade em metro por segundo, eu preciso transformar quilômetros em metros, minutos em segundos. Tá? Lembrando que a gente tem uma tabelinha já sobre isso, né? Quilômetro para metro, você faz vezes 1000. Então aqui ficaria 1.500 metros. Minuto para segundo, você multiplica por 60. 15 vezes 60, que vai dar 900 segundos. Então a velocidade média, ΔS por ΔT, vai ser 1.500 por 900 segundos. Isso vai dar aproximadamente 1,7 metros por segundo. Tá? Dá 1,666 e se repete. Mas usem a lógica e arredondem para ficar certinho. Tá? 1,7 metros por segundo.